apresenta Programa Conversando o Evangelho, um encontro aberto e participativo acerca da mensagem de Jesus à luz do Espiritismo, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Coordenação Cristiane Nobre Campos. Boa noite, amigos. É com muita alegria que estamos juntos novamente para mais um programa Conversando o Evangelho. Neste momento, sintam-se acolhidos pela nossa equipe e por toda a espiritualidade que nos acompanha. Nossa equipe hoje está sendo composta pela Ana Paula, o Devanir, o Donizete, a Elaine, a Ione, o Dr. Joel, a Marli, a Poliana, a Rita, a Sheila e eu que estaremos fazendo as leituras, os comentários. Lembramos também que fazem parte da equipe a Pamela e a Roseli, que nos auxiliam nas pesquisas da nossa página no Facebook. Convidamos a todos que estão nos ouvindo neste momento a entrarem no chat e participarem conosco, colocando suas dúvidas, compartilhando experiências, comentários, enfim, para que a gente possa construir o entendimento e a vivência do tema abordado. Hoje o tema a ser abordado é Saber Pedir, capítulo 27, item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos, pois, agora serenar nossas mentes, vamos elevando nosso pensamento ao Pai, nos sintonizando com os nossos mentores e os amigos da colônia Maria de Nazaré e todos os espíritos que neste momento nos acompanham. Vamos, então, pedir a Deus a permissão para dar início ao nosso encontro de hoje, com a prece de abertura que será feita pela Poliana. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegrias. Onde houver trevas, que eu possa levar a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja. Depois desta linda prece, que é oração de São Francisco, vamos então passar para a nossa mensagem de hoje, que será trazida pela Ione. A mensagem que eu vou ler hoje
ela na verdade, é o Salmo 23, mas lá no site Recanto das Letras, ela está assim, um jeito diferente de olhar para o Salmo 23. Eu pesquisei em alguns sites para ver se eu encontrava, né, o autor que fez esse jeito diferente, porém eu não encontrei. Mas vamos lá. O Senhor é o meu pastor, isto é relacionamento. Nada me faltará, isto é suprimento. Caminhar me faz por verdes pastos, isto é descanso. Guia-me mansamente a águas tranquilas, isto é refrigério. Refrigera a minha alma, isto é cura. Guia-me pelas veredas da justiça, isto é direção. Por amor do seu nome, isto é propósito. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, isto é provação. Eu não temeria mal algum, isto é proteção. Porque tu estás comigo, isto é fidelidade. A tua vara e o teu cajado me consolam, isto é disciplina. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, isto é esperança. Unge a minha cabeça com óleo, isto é consagração. E meu cálice transborda, isto é abundância. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, isto é bênção. E eu habitarei a casa do Senhor, isto é segurança, por longos dias, isto é eternidade. O que é mais valioso não é o que nós temos em nossas vidas, mas quem nós temos em nossas vidas. Precisamos refletir se de fato temos buscado a presença de Cristo em nós. Depois dessa mensagem que a Ione nos trouxe, que é uma versão diferente do Salmo do Antigo Testamento, que ele nos traz essa versão, uma visão mais do nosso dia a dia, colocando o Salmo dentro da nossa realidade. Passemos então agora para a leitura do Evangelho, que é o capítulo 27, item 1. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas, para se mostrarem aos homens. Amém vos digo que estão recebendo sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora a teu pai em segredo, e teu pai, que vê no segredo, te recompensará. Orando, porém, não useis de vãs repetições como os gentios, pois pensam que com palavreado excessivo serão atendidos. Assim, não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes de pedirdes a Ele. Esse trecho é do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos do 5 ao 8, no Novo Testamento, traduzido por Haroldo Dutra Dias. Vamos iniciar com o nosso primeiro questionamento. O que é pedir em nosso entendimento? O que pedimos da vida, de nós mesmos e das pessoas? E qual o objetivo de um pedido? Vamos iniciar com a Sheila, depois a gente passa para a Marli, para a Ione. Se pararmos para pensar, pedir pode ter vários significados para cada pessoa, dependendo do seu grau de entendimento do verbo pedir. Para alguns, pedir pode significar sobrevivência, pois muitos precisam pedir algo para sobreviver, se alimentar, criar seus filhos e assim sucessivamente, principalmente hoje em dia, num mundo tão capitalista no qual nos encontramos e tão materialista, vamos dizer assim. Muitos exigem da vida muito além do que realmente precisam. Outros pedem coisas simples, que para alguns se tornam coisas bobas, mas que no fundo são de suma importância espiritualmente falando. Podemos pedir mais amor, discernimento, mais respeito para com o próximo, mais justiça, mais compaixão. E outros podem pedir só bens materiais,
que de certa forma, se nós formos pensar mais lá na frente, não vão agregar tanta coisa se não fizerem bom uso e um uso consciente desses bens materiais. Muitos pedem muito dinheiro, muitos pedem muitos imóveis, muitos pedem ampliar a sua empresa. No entanto, tem que ver de que forma eles estão aplicando esses bens materiais, se só para uso próprio ou para compartilhar, certo? Aí isso sim pode trazer resultados futuros após o desencarne, vamos dizer assim. O que eles vão fazer com esses bens que eles pediram tanto a Deus, vamos dizer assim. Eu acho particularmente que devemos sempre pedir algo que nos faça crescer e ajudar o próximo a crescer. Devemos pedir, principalmente, hoje em dia, uma coisa que está muito difícil, mas paciência, mais força para seguir perante os obstáculos e pedir mais coisas ainda que mexam com nossa alma, com nosso espírito. Pedir mais compaixão, amor, sempre friso isso, amor, o que nós precisamos de coisas boas, que nos alegrem a alma, que nos acrescente espiritualmente. Não tanto bens materiais, mas bens espirituais. Passa a palavra. Bem, a respeito do primeiro questionamento, eu também gostaria de contribuir, né? Pois quando a gente pensa nesse pedir, né? O verbo pedir é uma ação que precisa de complemento, pois se pede algo. Muitas vezes pedimos da vida saúde, alegrias, harmonia, emprego, realização de sonhos. Pedimos das pessoas compreensão e que sejam legais com a gente. Quando se pede, eu penso que a gente pretende receber. Passo a palavra. Onde quer que se encontre 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele e aproximar dele, e pôr em comunicação com ele. As 3 coisas podemos propor por meio da prece: é louvar, pedir e agradecer. O que é pedir em nosso entendimento? Bom, no meu entendimento, pedir é solicitar algo que achamos ser necessário ou útil para resolver ou melhorar ou até mesmo extinguir certa situação que nos traga desconforto ou que complique nossa vida. Geralmente pedimos da vida o que não temos de imediato, coisas materiais, coisas que pensamos trazer alívio imediato para algum tipo de desconforto. O objetivo de um pedido, geralmente, é alcançar com mais rapidez o que desejamos e o que achamos ser certo, mas nem sempre o é. Passa a palavra. Bem, diante do que as meninas nos trouxeram, não ficou muito claro o que seria pedir, né? Só reforçando, pedir é um verbo que exige um complemento aí direto. Então, pedir o quê? Então, tomemos cuidado para analisar, né, o que estamos pedindo, né? Tanto para Deus quanto para a vida, para outras pessoas, né? Para que a gente não coloque na responsabilidade nas mãos dos outros daquilo que nos pertence. Assim, vamos dar continuidade passando para o nosso próximo questionamento. Quais seriam os ensinamentos que os benfeitores espirituais nos trazem sobre a prece, Marli? Você poderia nos esclarecer e depois, se Donizete puder complementar, e mais alguém que queira, fiquem à vontade. Boa noite a todos, equipe Caville, ouvintes. Sobre a questão, sobre os ensinamentos que os benfeitores espirituais nos trazem sobre a prece, como nos assevera André Luiz em suas obras, principalmente no livro Entre a Terra e o Céu, qualquer pedido encontra ressonância. Um pedido positivo é sempre uma prece, até mesmo quando não verbalizado. Um pedido maligno é uma invocação e, infelizmente, encontra retorno, mas tanto um quanto o outro ligam quem pede com quem respondem ao pedido. Um pedido para corrigenda de um defeito, por exemplo, se eleva aos mais altos patamares espirituais, pois são de profunda importância para a vida atual e futura de quem requisita. Não nos esqueçamos também que Jesus nos recomendou orar sem mágoa, sem peso na consciência, e quando nos disse para reconciliarmos-nos com os inimigos antes de orarmos, entre outras tantas recomendações. Muito obrigada, passo a palavra. Uma boa noite a todos. A Marli respondeu muito bem, eu só quero fazer um pequeno comentário. Como sabemos, a prece é uma conversa com Deus e pode ser representado por um pedido,
agradecimento ou reconhecimento da bondade divina. No Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos diz que é dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar à sua volta a vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão pouco sabem orar. Bem, a Deus devemos nos dirigir com humildade e confiança. Isso é fundamental. Inútil pedir ao Senhor abreviar as nossas provas, nos dar alegrias ou riquezas. Peçamos antes os bens mais preciosos da paciência, da compreensão, da resignação e da fé. A prece do cristão, do espírita, qualquer que seja seu culto, deve elevar-se ao Pai com humildade, orar em secreto, sem demasia, pois Deus estará lhe escutando, e não será a quantidade de palavras, mas sim a sinceridade com que foram ditas. Passo a palavra. Bem, só para acrescentar um pouco sobre a resposta do Doni e da Marni, que por sinal foram muito bem feitas, nós lembramos que o André Luiz, no livro Vivendo o Evangelho, ele nos diz que faça de sua vida uma prece constante, vivendo cada momento com elevação. Erga os braços em louvor a Deus, mas conserve as suas mãos na atividade do bem. Ou seja, aqui ele nos diz para mantermos sempre em prece e, além da prece, conservarmos em atividades do bem. Então não basta só fazer a prece, é importante também que nós agimos de uma forma edificante. Ele também nos diz para que peça a Deus por sua transformação moral, mas tome a iniciativa de se melhorar, ou seja, pedir, porém fazer por onde. O Senhor ouve quem pede com sinceridade, mas cada um recebe de acordo com as próprias obras. Rogue, pois, o auxílio divino, sem descuidar do esforço na renovação íntima. Mais uma vez, ele apontando para essa questão da reforma íntima, da renovação. Então, é muito importante que nós tenhamos isso sempre em mente. Complementando, o que os nossos amigos já disseram, na questão 659 do Livro dos Espíritos, assim, os benfeitores nos esclarecem a prece, A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas que podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Passo a palavra. Bem, como foi muito bem colocado pelo grupo, ficou claro, a principal mensagem, dos benfeitores sobre a prece é que ela tem que fazer parte do nosso dia a dia, já que temos o hábito de pedir, temos que incorporar a prece, e saber o que pedir. Tem que ser algo assim de coração, como foi muito bem colocado. Então vamos agora então passar para o nosso próximo questionamento. Já que nós falamos de pedir, já falamos de prece, existe uma fórmula pré-definida de como pedir, Ana? E depois a Poliana também poderia estar auxiliando e mais alguém que queira, por favor. Para fazer uma prece, o ideal é que ela seja espontânea. E não há fórmula melhor para isso do que o amor. Ao realizá-la, devemos sempre lembrar de que Deus é bom, justo e misericordioso. Mas como Pai por excelência, sabe o que é melhor para cada um de seus filhos. Só nos dá o que merecemos receber. A prece ela deve ser simples e sem exageros. Passo a palavra. Bem, particularmente eu acho que a gente não pode falar ou pensar em questão de fórmulas pré-definidas, Até porque a prece ela vai muito além do que meras e bonitas e palavras difíceis, É algo que deve ser sentido, é algo que deve ser feito de coração, não é simplesmente você criar um roteiro de como fazer uma prece. E aí, completando o que a Aninha vem falando, que por sinal foi muito bem colocado, nós devemos lembrar justamente da questão da humildade, da sinceridade da prece, como diz Jesus, não vos ponhais em evidência, orais antes em secreto, ou seja,
não ficar se elevando demais para falar que está fazendo uma prece. Né? Eu acho que a humildade, ela é aquela situação em que te coloca, de fato, despido das suas imperfeições diante de Deus. A sinceridade, né, também não adianta a gente fazer aquelas orações com fervor e sem uma sinceridade. E aí, lembrando, né, Jesus ele vai além, nos dizendo que antes de orar a gente deve perdoar a quem nos fez alguma coisa. Ou seja, ainda temos que ter essa simplicidade de perdoar o erro dos outros, para que a oração de fato tenha, né, um bom valor. Então eu acho que é isso, é lembrar, né, que a gente possa lembrar sempre da humildade, da sinceridade, do saber perdoar o próximo. E aí, só para fechar, o Santo Agostinho, no capítulo 27, item 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. Ou seja, a prece tem esse grande poder de nos conduzir a Deus. Passa a palavra. Bem, como foi muito bem apresentado pelas meninas, né, a gente não pode entender fórmula aqui, se é que a gente vai dizer que existe uma fórmula, como palavras, né, específicas, estar em pé ou sentado ou ajoelhado, mas o que a gente pode entender, na verdade, é que para ser uma prece ela tem que ser algo simples, feita de coração, que tenha o sentimento, né, que coloque realmente aquilo que mais necessitamos e que sabemos que vive no nosso interior, e não ser algo de ostentação, algo para ser visto por todos. Vamos então dar continuidade, passando para o próximo questionamento. Por que pedimos e nem sempre conseguimos? Sendo que no próprio Evangelho a gente encontra a seguinte afirmação: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Marcos, capítulo 21, versículo 24. Como é que a gente pode entender isso, Ione? Depois a gente pede a colaboração aí do professor Joel. Bem, para responder a este questionamento, né, eu penso que é importante a gente lembrar de 3 coisas, né? A fé, providência divina e as leis de causa e efeito. Logo, nós vamos compreender que quando há fé, a gente entende que alguns pedidos não ocorrem à nossa maneira, pois a vontade de Deus, né, Ele sabe que nem sempre o que queremos é o que vai nos tornar pessoas melhores. A nossa fé na providência divina nos faz fortes no caminho, pois sabemos que o melhor sempre vai acontecer, pois Deus nosso Pai nos quer felizes. A lei de causa e efeito nos ensina que a cada um segundo as suas obras, que vamos alcançar os objetivos se assim batalharmos por eles. Para alcançar as metas no trabalho, precisamos nos dedicar. Para viver em harmonia em nossos lares, precisamos ser verbos de amor. E como em tantas circunstâncias, não basta pedir, precisamos ser merecedores, confiantes. Um fato importante é que, como trabalhadores na seara, né, do bem, nesse mundo que estamos hoje, não adianta a gente pedir a melhor casa, né, o melhor companheiro, que tudo dê certo, os melhores filhos, né, tudo perfeito, o emprego mais calmo, um mundo florido, né, como dos contos de fadas. Né, quando isto, na verdade, depende de como enxergamos o mundo, visto ainda, né, que tudo que fica muito fácil e florido, pouco nos ensina, pouco nos molda como pessoas melhores. Passo a palavra. Na verdade, o que Cristo disse representa uma mensagem na doutrina que consola, que precisa ser interpretada por nós e que sempre deve ser lembrada, especialmente nos momentos de dificuldade. É necessário que entendamos que tudo o que pedimos a Deus, se fizermos em nome de Jesus, realmente nos será dado,
e nos está sendo sempre dado quando pedimos em atitude de prece. A divina providência é tão perfeita e perfeita num grau infinito que quando nos constituiu e chegamos em termos de alma ao grau de humanização em nossa trajetória evolutiva, em nós todos os requisitos na forma potencial estão registrados no nosso ser e manifestam-se, especialmente em nossa alma, como potencialidades que precisam ser desenvolvidas. Então Deus, na sua infinita sabedoria, através desta dinâmica e de muitas outras que fogem do nosso alcance interpretativo, usa os co-criadores do Pai que enxergam em nós todas as nossas necessidades. E se trazemos a prova da pobreza, e muitas vezes ficamos inconformados pelas dificuldades enfrentadas e almejamos que Deus nos conceda a riqueza, embora porque pedimos esta prova e ela se faz necessária para nosso trajeto evolutivo, não nos é dada a riqueza, mas é ensejada a força, é ensejado o amparo divino pelos co-criadores do Pai, que vêm e nos suprem em todas as nossas necessidades físicas, perispiríticas e até mesmo espirituais, para que tenhamos a conformidade e aceitemos estas provas e entendamos que, na verdade, também somos felizes e também estamos sendo amparados pelo amor divino. Muitas vezes, quando estamos com uma patogenia que nos acarreta uma imensa dor no nosso corpo físico, pedimos a Deus a cura. Pedimos que cesse o sofrimento. E, no entanto, este sofrimento tem a sua continuidade. Porque pelas leis divinas, através muitas vezes do nosso corpo, uma patogenia se consubstancia porque ela é reflexo dos desequilíbrios sediados em nossa alma, porque em existências pregressas não soubemos fazer o uso do nosso livre-arbítrio. E assim, no momento em que vamos supor a nossa morte aconteça, a nossa alma terá uma grande chance de nascer completamente curada, conforme sejam as proporções do nosso desequilíbrio e aliviados nas nossas dores. Esta é a dinâmica pela qual o amor divino se expressa em nós, nos ensejando pela terapia dolorosa a chance da cura da nossa alma doente, porque é a única parte de nós que interessa. Porque vamos existir na imortalidade por toda a eternidade e o nosso destino é sermos felizes. Então percebam, mais uma vez neste contexto, que é reflexo total da verdade. Não poderíamos argumentar mais pela exiguidade do tempo. Deus mais uma vez nos atendeu, e porque foi pedido a Ele em nome de Jesus, e os co-criadores do Pai nos proporcionaram esta forma de ajuda nestes termos. Todavia é importante que lembremos os ensinamentos de Jesus, nos quais o amor, a indulgência, o perdão aos nossos inimigos, a observação concretizada de todos os dizeres do Pai Nosso devem por nós serem praticados, interiorizados, para sermos dignos e recebermos, sim, numa proporção completa, o auxílio divino, muitas vezes por nós solicitados em forma de prece. Uma palavra, minha irmã. Bem, a Marli gostaria de estar se colocando. Marli, por favor. Se existe uma fórmula pré-definida de como pedir? Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, sob o título Pedi e obtereis, o primeiro item nos descreve as condições da prece, se baseando nas palavras de Jesus.
diz o Evangelho. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra em teu aposento, e fechada a porta, ora a teu Pai em secreto, e teu Pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito, como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, perecer-vos como eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário. São Mateus. Passo a palavra. Esse questionamento foi muito bem apresentado, né? Pela Ione, pelo professor Joel, pela Marli. Então, fica claro que mais do que pedir, a gente tem que saber o que está pedindo, quais as consequências desse nosso pedido, e se, na verdade, a gente deseja realmente, né, que apenas os nossos desejos sejam realizados, ou nós buscamos algo mais, né, algo mais profundo do que superficial. Né? Então, vamos dar prosseguimento ao próximo questionamento. Se o Pai já sabe de nossas necessidades e sabe muito melhor do que nós, como nós acabamos de ver nesse questionamento, com as respostas que foram apresentadas, por que nós temos que pedir ao Pai? Será que há realmente essa necessidade? Será que a Ione, a Marli e a Elaine podem nos auxiliar? Imagine que você entra em um táxi e não dá ao motorista nenhuma indicação de onde quer ir. Ele vai ficar parado, esperando que você peça para que ele o leve a algum endereço. Ele sabe de antemão que você precisa ir em algum lugar, pois todos os que entram num táxi é porque precisam chegar a uma determinada direção. O mesmo acontece nas nossas preces. Deus é a causa primária de todas as coisas. Ele cria sem parar, mas nós precisamos dizer a Ele exatamente o que queremos que nos seja criado. O livro dos médiuns trata do laboratório do mundo espiritual. Nesse livro, Kardec nos ensina que nós podemos criar tudo o que desejarmos, manipulando o fluido cósmico universal através da nossa vontade e do nosso pensamento. Isso vale tanto para o bem quanto para o mal. Somos como uma antena, emitindo e atraindo ondas mentomagnéticas. Aquilo em que concentramos nossa atenção se torna nossa realidade. Se estivermos precisando de um emprego e quisermos pedir a Deus que nos dê uma oportunidade de trabalho, não podemos pedir: meu Deus, dê-me um emprego, porque estou cheio de contas para pagar e preciso sustentar minha família. Ao expressarmos nossa necessidade de trabalho desta forma, estamos atraindo ondas magnéticas de carência e dificuldade e atrairemos mais carências e dificuldades. Aí nós nos perguntamos: mas por que Deus não me atendeu? E pior ainda, me deu mais dificuldade ainda? Deus te atendeu sim. Na verdade, você estava moldando, através do seu pensamento, os fluidos universais para uma situação de carência. A melhor forma de expressarmos nossas necessidades a Deus é através do agradecimento. Se estivermos precisando de um emprego, devemos orar assim: Deus, obrigado por sempre atender a todas as minhas necessidades a tempo. Desta forma, estaremos reconhecendo a grandeza de Deus e colocamos nele toda a nossa confiança de que ele nos atende a todo instante. Resumindo, precisamos pedir para que, através da nossa vontade expressa por palavras, possamos criar aquilo que desejamos para nós e termos o mérito de nossas conquistas, reconhecendo que Deus é a essência da vida e sem Ele nada podemos. Passo a palavra. A Elaine já colocou muito bem, né, a respeito desse questionamento, então eu vou apenas fazer mais uma contribuição. Porque estar por perto do Pai, né, é o melhor caminho, né? Ele sabe as nossas necessidades, porém é um diálogo que nos fortalece a fé, uma sintonia que nos melhora como pessoas e nos permite um coração mais humilde. O fato de Jesus saber, né, as nossas necessidades não impede que a gente se aproxime para uma conversa.
Aliás, eu penso que ela nos motiva, né, a buscar um diálogo amigo que nos ensina a viver. Passo a palavra. Bem, as meninas novamente trouxeram a questão de uma forma muito clara. Salientamos então, né, que o Pai, mesmo sabendo de nossas necessidades, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Por conta disso, é necessário pedir para mostrar, né, que estamos procurando, o que estamos procurando, o que estamos querendo, né? É uma forma de mostrar também a nossa humildade e também de estarmos mais próximos do Pai, fazendo com que Ele participe do nosso dia a dia, das nossas atividades, fazendo parte integrante de nossa vida e não simplesmente como um ser longe, distante de nós que vamos, né, pedimos socorro somente quando estamos necessitados. E assim passamos agora para o nosso próximo questionamento, que a gente pergunta então para o Devanir. Devanir, o que nos convém pedir? Já que nós vimos que temos essa necessidade de pedir, a gente pede as coisas para a vida, para as pessoas, para Deus, né? O que nos convém pedir então? Bem, diante das respostas tão completas de todos, vou apenas reafirmar alguns pontos. Primeiramente, vamos lembrar que em Mateus capítulo 26, versículo 39, há a passagem amarga do Cristo, que antecedia as suas dores supremas no Calvário, onde ele nos diz: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice, mas acima de tudo, faça a tua vontade e não a minha. Demonstra-nos, ó Mestre, que as leis naturais são sábias e justas, e que são aplicadas indistintamente. Assim, não peçamos milagres ou prodígios, mas tão somente forças para suportar aquilo que não está ao nosso alcance mudar, paciência, resignação, fé e coragem. Nosso primeiro pensamento ao acordarmos deve ser dirigido a Deus, agradecendo por mais um dia e em reconhecimento por tudo o que recebemos até aquele momento. Podemos também pedir proteção para nós e para aqueles que amamos, mas podemos estender este pedido à família universal, pedindo também pelos doentes e necessitados de toda a ordem. Diz-se que o trabalho é uma oração. Prestar assistência ao próximo em necessidade é também uma oração em louvor ao Pai. Além de orar pelos que amamos, aprendamos a orar também pelos nossos desafetos, estejam eles encarnados ou desencarnados. Este é o primeiro passo para a reconciliação, é o sacrifício mais agradável a Deus. Desta forma, aprendemos pouco a pouco a limpar o coração, até atingir o perdão e o esquecimento das ofensas. Devemos aprender a substituir a ideia de castigo pela de redenção. Deus não nos castiga, ao contrário, Ele nos oferece infinitas possibilidades de reacerto e progresso, através das vidas sucessivas. Tudo o que passamos em uma encarnação, seja como prova ou expiação, deve ser compreendido como aprendizado e oportunidade de crescimento. Não devemos, pois, pedir o fim de uma prova, mas fé e paciência para suportá-la com resignação sem esmorecer. Não devemos atribuir a Deus defeitos que são nossos. Deus não é vingativo, não se vale de chantagens ou barganhas. Portanto, nossa oração não deve nunca propor uma troca. Se me conceder essa graça, faça isso ou aquilo. Ao invés de barganhar, peça a Deus para ter força e discernimento para vencer os obstáculos e desafios que a vida lhe oferece, como oportunidade valiosa rumo ao progresso. Passo a palavra. O que nos convém pedir? Bom, pedir saúde do corpo é pedido válido. Porém, não adianta pedir saúde se diariamente colocamos a mesma em risco pelos vícios morais, sentimento de inveja, ciúme, orgulho, vaidade, venenos que minam nosso espírito e que vai refletir na saúde física, uma vez que o espírito está ligado ao corpo. E vícios físicos também, como alcoolismo, tabagismo, sexolatria, drogas, vida sedentária, etc. Orar em favor de alguém
Quando oramos por alguém, nossa prece é mais rapidamente atendida, pois é um ato de amor, doação, pois compartilhamos com o sofrimento alheio, nos tornando mais humanos e menos egoístas. Vemos então que devemos ter cautela ao interpretar as palavras de Jesus no sentido de que tudo que recebemos, tudo que pedirmos. Lógico que isso está ligado ao que vamos pedir. Passo a palavra. Bem, né? Hoje eu acho que é um dia muito rico para nós, né? Com toda essa conversa boa, falando de prece, fazendo com que a gente saia daqui mais fortalecido e com um desejo maior de nos aproximar dessa convivência com Deus, né? Essa sintonia boa que a prece traz para a gente. E eu penso que convém pedir paciência, propiciando assim situações para exercitá-la. Convém pedir a harmonia em nossos lares, lembrando sempre da nossa responsabilidade em harmonizar. Convém pedir saúde ao corpo, mas pensar em zelar por ele. Convém pedir o perdão e buscar sinceramente perdoar. É importante nos guiarmos na prece, lembrando de que nossos pedidos devem nos aproximar dos ensinamentos do Evangelho, a fim de que cuidemos da nossa reforma íntima. Então, assim, é pensar que essa prece, essa conversa, a gente não pode esperar tudo lá de cima não, né? A gente também tem que fazer a nossa parte aqui embaixo. Passa a palavra. Esta questão foi muito bem abordada, tanto pelo Devanir, quanto pela Marli, quanto pela Ione. Assim, não teria mais nada a acrescentar, e para as nossas considerações finais, eu trago um texto, né, adaptado, na verdade eu adaptei porque ele era um tanto quanto extenso, da redação do Momento Espírita, em que se coloca o título como sendo pedidos de criança. Então o texto começa. O mundo é por vezes sombrio, envolto na capa de preocupações. Os homens se permitem a depressão, o estresse, o cansaço da vida. Nesse ritmo, os dias se sucedem aos dias, enquanto o entusiasmo fica e as horas se arrastam pesadas. Apenas sobrevivem a cada dia. Mas existe uma outra classe de pessoas bem diferente, com alegria e que possuem a certeza absoluta de que o céu é azul, os sonhos são cor-de-rosa e o mundo é uma rica promessa de venturas. Esta classe sabe viver cada dia com intensidade. Quando vai a uma festa, não se importa com a roupa, nem com o que será servido. O que deseja é estar com os amigos e brincar. Amigos que podem ser de longa data, amigos que podem fazer na hora, simplesmente a partir de um convite tentador. Vamos brincar? Ao final do dia, depois das brincadeiras, das risadas, o estômago diz que é preciso comer. Como a criança é assim, faz cada coisa a seu tempo e com prazer. Brinca, come, dorme, descobre as mil delícias de viver cada momento. E esta classe, as crianças, dão lições de vida a todos os dias. Não foi por um outro motivo que Jesus Nazareno afirmou que todo aquele que desejasse entrar no reino dos céus deveria se assemelhar a uma criança. É porque a infância, ela enfrenta os perigos, os desafios com a certeza da vitória. Criança não pensa que será um fracasso. Ela joga para ganhar, ela canta para agradar, ela busca a proteção dos braços do amor para se abrigar e se entrega em totalidade. Adormece nos braços do aconchego, sem se preocupar se o hotel tem 3 ou 5 estrelas, se o quarto que lhe foi dado é pequeno ou grande. E quando se entrega ao sono, faz a sua prece. Deus, obrigado pela vida. Aprendamos com as crianças e saibamos pedir e apreciar tudo o que temos de mais simples e complexo, a vida. Vamos agora, então, passar para a prece final. Pedimos ao professor Joel que, por favor, proceda com a nossa prece. Mentores espirituais, amigos, à luz da doutrina do Consolador prometido,
através da aquisição e interiorização dos ensinamentos deixados pelo nosso Divino Mestre Jesus. Compreendemos o quanto somos imperfeitos, a nível de humanidade planetária. E precisamos, com base nesta doutrina que consola, constantemente, sempre nas nossas orações, suplicar a vós, amigos espirituais, que nos propiciem a vossa ajuda, que vocês provoquem e viabilizem vibrações de amor. Como disse nossa irmãzinha, vibrações mentomagnéticas mescladas dos eflúvios espirituais, projetados por vós, para que sejamos amparados em nossa trajetória evolutiva, porque bem o sabemos, nós mesmos precisamos criar o nosso crescimento, nós mesmos precisamos nos reconciliar com os nossos inimigos, reparar nossas faltas, perdoarmos para sermos perdoados, cultivarmos e praticarmos a indulgência e sempre protagonizarmos em todos os momentos da nossa vida a postura de vigilância e de oração, para que possamos ter os meios, dentro desta doutrina que tanto nos esclarece, para sermos acessados por vós, poderosas forças do bem, centradas no amor, trabalhadores de Jesus e co-criadores do Pai, ajudados. Ajudai-nos, pois é o que pedimos. A Deus, a vós, em nome do Divino Mestre Jesus, que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus. Desejamos a todos uma noite serena e um final de semana repleto de alegria e Jesus no coração. Até o próximo programa. Rádio Cavile apresentou Programa Conversando o Evangelho, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br.